Olá, olá! Meu nome é Jordana Ferreira, eu sou psicóloga e neuropsicóloga da infância e da adolescência. E eu tô passando por aqui hoje para te contar que o tema do nosso vídeo é por que as crianças se comportam mal? E aí, se eu te fizesse essa pergunta, qual seria a sua resposta? Bom, as respostas que eu mais escuto no meu dia a dia são porque essa criança está fazendo algum tipo de manha, ou porque ela quer chamar atenção, ou porque ela passou por uma dificuldade na escola e a escola não consegue compreendê-la, ou porque ela tem um diagnóstico específico, ou porque os pais são mais autoritários ou não conseguem dar a devida atenção para ela. Enfim, a tendência dos pais quando eu faço essa pergunta é falar sobre uma característica da criança ou uma característica de um outro cuidador, né, de um outro educador, seja ele pai, mãe, avó, professor, cuidador, né, ou ainda eles podem acabar me falando sobre alguma situação mais específica, né, uma separação, uma mudança, enfim. Mas o que eu quero te contar é que as respostas mais comuns são aquelas que envolvem as características da criança. E o objetivo deste vídeo é ampliar o seu foco para que você possa compreender que existem diferentes fatores que podem contribuir para o aparecimento de problemas de comportamento na criança, e não apenas um. E aí, vocês devem estar se perguntando: bom, Jordana, mas que fatores seriam esses? E eu vou responder para vocês que, de acordo com o Barkley, uma das nossas maiores referências na área da psicologia comportamental, por desenvolver os protocolos de treinamentos de pais para crianças e adolescentes, que existem 4 fatores que acabam interagindo entre si e contribuindo para que os problemas de comportamento ocorram na criança. E dentre esses 4 fatores estão as interações entre os familiares, o histórico de estressores na família, as características dos pais e, por último, as características da criança. E o primeiro fator que a gente vai começar conversando um pouquinho está relacionado com as características da criança, onde nós devemos considerar os aspectos psicológicos, físicos ou ainda desenvolvimentais. Em outras palavras, precisamos nos questionar sobre como que é o temperamento dessa criança. Ela é mais doce, ela é mais questionadora, ela é mais opositora, tem um pavio mais curto? Ou ainda, como que é a capacidade atencional dessa criança? Ela consegue permanecer por tempo suficiente numa tarefa ou acaba se distraindo com muita facilidade? Como que é a socialização? É uma criança mais introvertida ou uma criança mais expansiva? Ainda sobre os aspectos da socialização, como é que ela se comunica com outras crianças? Ela é mais agressiva, ela é mais passiva ou ela é assertiva? Ela tem problemas emocionais? E principalmente, o que ela acredita sobre ela mesma? Ela pensa que ela não vai conseguir dar conta das tarefas? Ou ela se acha preguiçosa? Ou ainda, ela acha que ninguém gosta dela? Todas essas perguntas que eu mencionei compõem aí esse universo das características psicológicas dessa criança. Mas ainda precisamos considerar as características desenvolvimentais, como por exemplo, houveram atrasos na aquisição da linguagem dessa criança? Ou ainda, houveram atrasos no desenvolvimento motor para sentar, engatinhar, caminhar? Tiveram atrasos acadêmicos, principalmente no início da vida escolar, quando essa criança está em processo de alfabetização? Pois bem,
né? Além das questões desenvolvimentais e psicológicas, a gente ainda vai pensar sobre as características físicas, que vão envolver aí força, coordenação motora e, inclusive, a aparência física. E aqui, o Barclay nos dá um exemplo muito bacana sobre essa questão da aparência física. Ele nos diz o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um filho e que ele é muito parecido fisicamente com o pai dele. Mas, para piorar um pouquinho as coisas, eu tenho sérios problemas com esse pai, porque nós estamos divorciados e não nos damos bem. O Barclay vai nos dizer que muitas vezes, de uma forma não intencional, eu posso acabar projetando a figura do pai na criança, através de falas do tipo: nossa, você é muito igual ao seu pai, ou você sempre faz isso igualzinho ao seu pai. E aí, vamos piorar um pouquinho as coisas e imaginar que essa criança passou a apresentar problemas escolares. E eu, que sou mãe deste pequeno, logo posso começar a ficar com medo de que ela não dê certo na vida, como o pai não deu, que ela não vai parar emprego nenhum, como o pai não parou, e acabar colocando o foco dos meus pensamentos lá no futuro e não perceber o impacto que eu estou gerando para o meu filho neste momento presente, né? Ao fazer este tipo de projeção. Um outro caso que é bastante comum relacionado a essa questão da aparência física ocorre quando as crianças são mais desenvolvidas fisicamente, são mais altas e a tendência dos adultos que convivem com ela, e principalmente os pais, é tratá-la como se ela tivesse mais idade do que ela realmente tem. E aí são nesses momentos que a gente escuta frases do tipo: nossa, mas essa menina deste tamanho ainda precisa de ajuda para organizar o quarto sozinha, né? Ou então, esse menino já tem condições de assumir as responsabilidades, as tarefas da escola sozinha, né? E isso ficou muito claro para mim, principalmente durante esse período da pandemia, quando eu tive um caso de um paciente de 10 anos, né, e que ele é muito desenvolvido fisicamente, mas os pais insistiam em exigir, né, cobrar dele tarefas que ele ainda precisava aprender, né, porque ele só tem tamanho mesmo, né, ainda é uma criança. E é curioso porque o contrário também acontece, né? Quando nós temos uma criança que é muito pequenininha, a tendência muitas vezes dos pais é infantilizá-la, é vê-la como uma criança mais frágil. E aí, consequentemente, ao invés de passar muitas atribuições, ocorre o contrário, né? Os pais tendem a super protegê-la. Então, fechamos aqui, né, este primeiro bloco falando sobre os fatores das crianças, né, que vão influenciar aí nas dificuldades relacionadas aos problemas de comportamento. E o segundo fator que vai acabar influenciando e interagindo com os demais fatores para favorecer o aparecimento de problemas de comportamento das nossas crianças, vai se referir às características dos pais, que vão envolver os mesmos aspectos psicológicos, físicos e desenvolvimentais que eu acabei de descrever nas características das crianças. No entanto, o Barclay acrescenta um ponto que é muito importante para a gente considerar nas características dos pais, que são as psicopatologias, porque, segundo ele, nós precisamos compreender o funcionamento aí dos papais e das mamães no dia a dia, né? Então, procurar se questionar: será que eu tenho um funcionamento mais ansioso?
Será que eu tenho um humor mais rebaixado e em função disso eu acabo me sentindo mais deprimido? Será que eu tenho, por ter, né, um diagnóstico do transtorno de humor bipolar, o meu humor acaba oscilando ou ciclando muito? Enfim, esse é um ponto que também precisa ser considerado, porque se eu, enquanto pai ou mãe, me conheço e compreendo o meu funcionamento, eu consigo gerenciar melhor os meus comportamentos e ter uma postura muito mais assertiva com o meu filho. E o terceiro fator que acaba influenciando o aparecimento de problemas no comportamento das nossas crianças é o estresse na família. Então, este é o momento do vídeo que eu te convido para parar tudo que você está fazendo e prestar atenção aqui em mim para avaliar como estão todas as áreas da tua vida, certo? E a gente vai começar pensando: será que eu tenho algum tipo de dificuldade com algum amigo ou com algum familiar, ou até mesmo no meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido? Será que eu tenho algum tipo de dificuldade pessoal e que eu não consigo expressar? Ou algum tipo de dificuldade na minha carreira profissional ou até mesmo financeira? E eu estou te perguntando isso porque, diante de uma situação de estresse, é bastante comum que a nossa temperatura emocional fique muito alta e que, nesses momentos, muitos pais acabem adotando um padrão de comportamento negligente ou um padrão de comportamento exigente. E para facilitar um pouquinho a compreensão, eu quero que você imagine comigo um pai que chegou em casa estressadíssimo com, né, o trabalho, estava exausto, foi aquele dia que deu tudo errado. E aí, ao chegar em casa, se deparou com o filho assistindo TV e não cumprindo as regras da casa para ir dormir num horário que já estava definido. Nesse momento em que o pai tenta intervir, a criança não aceita e começa a fazer uma birra. Então, nessa hora, o pai pensa: hoje eu vou fingir que eu não tô vendo nada, eu não quero me estressar, eu já tô cansado demais. Esse comportamento do pai seria um exemplo, né, de um comportamento negligente, né, onde eu procuro, né, fechar os meus olhos para aquela situação desafiadora, para aquela situação problema e que eu não vou conseguir me envolver com ela hoje, então eu acabo optando por deixar dessa forma mesmo. E agora eu quero que você imagine comigo o nosso segundo exemplo sobre um padrão de comportamento mais exigente dos pais. Que é quando, na mesma situação ali em que o pai chegou em casa super cansado, que teve um dia bastante difícil, a criança estava lá assistindo TV e não estava dormindo no horário estabelecido. Esse pai, ele nem tenta estabelecer um diálogo antes com essa criança, nem tenta intervir de alguma forma e já parte para briga, né? E briga muito com essa criança. Acaba colocando de castigo e deixa ela sem ver TV por 2 semanas, estipulando aí uma consequência muito desproporcional ao que a criança estava fazendo, né? Então esse padrão de comportamento, ora negligente, ora exigente, é inconsistente e gera uma confusão para as nossas crianças do tipo: o que é um comportamento grave e o que é um comportamento que não é tão grave assim? Por que tem momentos em que eu faço algo grave, ninguém briga comigo? E por que tem momentos em que eu faço algo que nem é tão grave, que é pequeno, eu recebo muitas broncas e fico de castigo? E você sabe me dizer qual é o grande problema quando os pais brigam com essa criança o tempo todo por coisas que não são graves, por coisas que são pequenas? Bom, o problema nisso é que quando esses pais
precisarem de fato corrigir essa criança em função de algo que ela fez e que foi grave, esta criança ela já banalizou esse comportamento dos pais. E as chances dela não entender que o comportamento dela foi tão grave assim vão ser grandes. Por isso, a importância de avaliar a existência de um estresse no ambiente familiar para que a gente possa reconhecê-lo e, consequentemente, lidar com ele de uma forma mais eficiente. Assim, a criança não sofre tanto com a influência desses problemas e os pais vão conseguir manter um padrão de comportamento mais consistente e mais coerente também, né? Tendo uma reação proporcional àquilo que a criança está fazendo. Outro ponto importante sobre o estresse no ambiente familiar é que as crianças percebem as emoções dos pais e acabam se afetando com isso porque conseguem fazer a leitura das expressões faciais e da comunicação não verbal, ou seja, daquilo que não é falado. Às vezes, elas não conseguem dizer o porquê, mas elas sentem que tem alguma coisa de errado acontecendo na casa e isso acaba influenciando o seu comportamento. E o último fator que influencia o comportamento das crianças é chamado por Barclay como o histórico de interações da família, ou, em outras palavras, como os pais lidam com os comportamentos indesejados, quais são as consequências estabelecidas, como reforçam os comportamentos desejados, enfim. Ele vai nos dizer que a maneira como essa criança foi educada, ou melhor, reforçada no passado, vai influenciar na maneira como ela se comporta hoje, no aqui e no agora. Então, a gente acaba fazendo uma análise para perceber a função desse comportamento, que pode ser mantido ou não, dependendo das consequências aplicadas pelos pais. A ideia é compreender que as relações são recíprocas, ou seja, o modo como os pais interagem com a criança vai influenciar o modo como a criança interage com os pais. E nessa interação é muito mais fácil os pais mudarem a interação com a criança do que o contrário. Então, pessoal, para ir finalizando esse vídeo, eu gostaria que vocês compreendessem que dentre estas variáveis que influenciam o surgimento de problemas de comportamento ou a manutenção desses problemas estão, sem dúvidas, as práticas parentais. Por isto, a importância de olharmos para cada um desses fatores, avaliarmos e entendermos como eles estão interagindo entre si, para aumentar ou para diminuir os problemas apresentados pela criança. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e envia para alguém que possa se beneficiar deste conteúdo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, que toda semana tem uma mensagem minha para você. Um beijo e a gente se vê na próxima semana.